gentileza, eu faço a abertura e a gente já pode começar, doutor. Eu vou fazer um breve relato e aí já iniciamos. Pode ser assim? O Rui chegou também. Isso, bom dia, Rui. Barbosa. Olha, mãe, é dia 19, aniversário do doutor Elion, hein? Opa, doutor Elião, 90 anos. Exatamente. Ok. Bom dia, Luiz Gonzaga. Bom dia, Manuel. Bom dia. Doutor Rogério, eu vou fazer uma pequena introdução. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao CTC virtual, mas essa reunião mensal do CTC. Doutor Rogério dispensa apresentações, doutor. Natural de São Paulo, residente em Santos, médico especializado, renomado. O doutor Carlos Machado já fez uma boa apresentação do doutor Rogério, né? E tudo mais. É especialista aí em cabeça, pescoço e tudo mais. Possui aí várias coleções filatélicas aí, reconhecimento internacional também aí na área médica. Na filatelia já foi presidente várias vezes aí do Clube Filatélico e Numismático de Santos. Já foi presidente da Abrajof, correto, né, doutor? Correto. E na temática aí tem coleções, entais, história postal e outras coisas mais, né? Estreou essa coleção que ele vai apresentar aqui para nós na primeira Expo Virtual aí da SPP, e o Reinaldo adiantou aí a pontuação aí, 87 pontos. Ok? Tá correto ou não? Acho que sim, né? Bem-vindo aí, doutor, e o tempo é todo seu. E pode compartilhar a tela e iniciar a palestra. Bom, muito bom dia a todos. Bom dia aos que estão chegando por último aí, Silvia Costeira, eu não sei exatamente quem é, mas bom dia. Silvia trabalha comigo, cirurgiã de cabeça e pescoço também, que veio prestigiar, assim como o Carlos, meu companheiro rotariano aqui de Santos. Garantia audiência, se chama garantia de audiência. Não, com certeza. Muito bem. Bom, a questão de perguntas, doutor, desculpa interromper, a questão de perguntas eu não sei se poderão fazer pergunta durante a explanação ou quer que fecha o áudio das pessoas e fica. Não, acho que pode ficar à vontade para questionar durante, né? Fica mais dinâmico e acho que assim nós podemos conduzir. Ok. Bom, então inicialmente eu queria agradecer a oportunidade de participar desse encontro virtual do CTC. Eu já estive por 2 vezes aí em encontros presenciais no prédio dos Correios, inúmeras vezes na década de 80 e 90 nos eventos filatélicos aí organizados. Posso dizer que eu conheço o pessoal da velha guarda, tive o privilégio de conhecer o Sr. Humberto Nagô, o doutor Elion, o Reinaldo. Eu era uma criança que me conheci, e isso foi já no começo da década de 80. E, portanto, é uma amizade que já vai aí perto dos 40 anos. Eu era uma criança na época, né? Sobreviveu a um retorno Belo Horizonte, São Paulo, à noite de ônibus, nós dois. Exatamente, em 85, após a Abrapex. Aliás, eu começo vendendo uma homenagem ao Reinaldo, nosso presidente da FIP, perdão, vice-presidente da FIP, nessa viagem de volta de Belo Horizonte, foi que ele deu a ideia, né, porque eu estava no 2º ano da faculdade de medicina da USP, e o Reinaldo deu a sugestão de fazer a coleção de coração, de cardiologia, inclusive sugerindo o nome, né, o Pulsar da Vida. E eu fiquei meio constrangido, mas o senhor Narbon está começando uma coleção de coração, não vai criar um desconforto, e no final acabou dando certa coisa seguinte. E mais recentemente, eu, ansioso por iniciar uma nova coleção,
tive algumas tentativas, aí uma coleção sobre fogo, que, enfim, esse material acabou ficando lá com o Romeu da Roda de Juiz de Fora, uma coleção de jornais que está sendo conduzido agora pelo o Fernando Moreira. E conversa vai, conversa vem, o Reinaldo, acho que isso foi por ocasião da Nova York de 2016. Surgiu a ideia de fazer alguma coisa em relação ao nazismo e antinazismo. É um tema que me fascina por demais. Mas quando veio essa ideia, ficou aquela situação de é uma coisa muito ampla, muito trabalhosa. O Reinaldo acabou me estimulando, me incentivando, e eu meio que abracei a causa. É um desafio muito grande, porque é um tema muito grande. E aí, que foco dar a essa coleção? E aí, conversando com o Fritzen, também numa das nossas várias viagens aí mundo afora, a gente traçou aquele paralelo. Vamos fazer uma coleção de nazismo ou de Segunda Guerra Mundial, é mais ou menos como fazer uma coleção de fauna. É uma coisa extremamente ampla, né? E aí, pensando, vou fazer uma coleção com foco antropológico em relação ao nazismo. Quer dizer, com isso já exclui toda aquela parte asiática da Segunda Guerra e envolve desde as causas do nazismo, do nacionalsocialismo, o impacto antropológico que essa situação trouxe durante os períodos de guerra, e termina com as consequências da própria guerra, as consequências desse regime que marcou profundamente o século XX. Deixa eu só, então, compartilhar. E sempre lembrando que entre as minhas várias idas a Campinas, uma daquelas que me é mais cara foi em julho de 88, na grande final, Guarani e Corinthians, que o Corinthians, obviamente, foi campeão, né, Basili, contra o Guarani. Grandes recordações de Campinas. Observando que o controle está aqui, pode cair a qualquer momento a apresentação. Ah, sim, pois não. Poucas recordações. Mas o meu dedinho não. Poucas recordações. Eu não estou achando o link para... O meu dedinho vai estar sempre assim, ó. Vocês têm ideia de o link de compartilhamento? Eu não estou achando aqui. Aqui, ok. Perfeito. Você tem que ser nomeado co-anfitrião para poder usar. Ok, não, deu certo aqui. Bom, eu vou inicialmente só mostrar os 5 quadros da coleção como um todo, para dar aquela visão geral na coleção. Como eu falei, é uma coleção que fala de nazismo e antinazismo, no pré-guerra, durante guerra e pós-guerra. Ela está estruturada em 5 quadros. Na verdade, o grande impulso que houve aqui foi uma coleção adquirida junto ao Gartner, uma coleção com um material muito grande de judaica, um lote muito expressivo, sobretudo de cartas de campos de concentração. Uma segunda coleção também alemã, mas com material predominantemente soviético sobre Segunda Guerra. E meio que no reboque aí vem uma terceira coleção também adquirida, que eu modifiquei bastante, mas aí virou uma coleção de história postal sobre as censuras do Terceiro Reich. Essa coleção foi exposta pela primeira vez ano passado em Buenos Aires, uma exposição FIAF, e também participou agora da Expo SPP, uma coleção não muito pretensiosa e que ainda tem muitas coisas para ser melhorada. Existe realmente um estudo bem interessante dos postos de censura da Segunda Guerra Mundial, e foi a primeira que eu montei dentro dessa linha de Segunda Guerra e nazismo, que me fascinou bastante. E aí veio essa coleção, o título é O Nazismo e a Guerra, a Era da Catástrofe Social. Portanto, é uma coleção de nazismo com um foco antropológico. Bom, nós temos então aqui os 2 primeiros quadros, lado a lado, o terceiro e o quarto quadros, e
o último quadro. Dando uma visão geral na coleção, é uma coleção que tem uma postalização bastante forte, mas isso, por um lado, é bom, por outro lado, a gente percebe que é uma coleção muito baseada em cartas e em enterros postais. Até pelas características do tema, eu conversei muito com o Fritzen sobre isso, vai ser necessária uma pesquisa bastante forte para tentar uma variação de material. E algumas provas e artworks também acabam saltando à vista numa visão geral da coleção. Muito bem. Bom, estão vendo a folha? Está aparecendo essa segundo arquivo? Tá ok? Sim. Ok. Bom, então vamos ver folha a folha nas próximas 4 horas e meia. Então vamos falar um pouquinho sobre a nossa coleção. Na primeira folha, nós apresentamos aqui o plano. Então, eu vou passar no plano, item a item, para dar uma ideia geral, e depois nós vamos passar nas folhas e me interrompam quando julgarem pertinente. Bom, o capítulo 1 é sobre o crescimento do nazifascismo na Europa, dividido em 4 partes. A parte 1, a paz que não era possível, que foi após a Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, e aquela situação toda na Alemanha, humilhada após a Primeira Guerra, e que foi o grande embrião do nacionalsocialismo. O crescimento, o crescimento, né, do bolchevismo na Rússia, também após ou durante a Primeira Guerra Mundial, com a Revolução Russa, a fraqueza das democracias, e Hitler veio ao poder. O capítulo 2 é sobre a antropologia da guerra, os passos da guerra, né? As etapas da guerra, a mudança do estilo de vida devido ao esforço de guerra, que é um aspecto antropológico muito interessante. Inclusive, tem uma coleção que o Fritzen compartilhou comigo, especificamente sobre a Batalha da Inglaterra, bem interessante, uma coleção medalha de ouro, que é FIP, que aborda essa questão do estilo de vida. A Guerra Secreta, aqui uma abordagem na questão da espionagem, e a resistência e colaboracionismo, que no continente europeu foram situações bastante presentes e que em alguns países como a França é um assunto quase que proibido, né? O capítulo 3, a vida em horror, aqui nós vamos falar de aspectos antropológicos bastante cruéis da Segunda Guerra, inicialmente abordando soldados e prisioneiros de guerra, em seguida o Holocausto, um capítulo bastante forte, que representa, na verdade, uma pequena parte daquela coleção que eu comentei que foi adquirida junto ao Gartner, sobre campos de concentração e campos de morte, e também sobre os guetos. E o 4º capítulo é sobre o pós-guerra, o fardo dos perdedores, refugiados, e algumas consequências ou decorrências da Segunda Guerra, o processo de descolonização, a criação das Nações Unidas, a Guerra Fria, e, para finalizar, a memória da guerra, finalizando, então, as 40 folhas da coleção. Os capítulos 2 e 3 são capítulos mais fortes, né? Em termos de número de folhas e de conteúdo temático. Uma coisa que nós vamos ter que avaliar depois, conversei bastante com o Reinaldo, sobretudo, a questão de quebrar talvez o capítulo 3 no sentido de tornar o desenvolvimento temático mais equilibrado. Sobre o contexto antropológico da Segunda Guerra e a peça que nós mostramos na primeira folha é um desenho feito por uma pessoa que vivia, foi enviado como uma carta de campo de concentração, com essa rosa desenhada. Então, aqui contrastando a suavidade da rosa com o peso de viver numa situação tão desumana como essa. Vamos, então, partir para o capítulo 1,
que é o crescimento do nazifascismo na Europa. Essa folha 1, que é sobre a paz que não era possível, fala da Primeira Guerra Mundial. Estão vendo a minha seta, a minha cruzinha aqui? Esse é um bloco da Sérvia, sobre a Primeira Guerra Mundial. Nós temos muitas emissões que celebraram o centenário do fim do conflito. E o estopim, que na verdade foi uma justificativa, que foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria. Aqui nós temos um carimbo bem interessante. Eu vou precisar, logicamente, que eu já falei com o Fritzen, uma peça mais que dê um realce maior a esse carimbo. É um carimbo bem interessante do Tratado de Versalhes, que ocasionalmente está batido sobre um cartão postal com o Palácio de Versalhes. Então, o tratado foi que estabeleceu condições extremamente desfavoráveis à Alemanha, e isso foi um dos embriões da Segunda Guerra. Nós temos aqui duas cartas da Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, uma com porte pago, uma circulada, e dentro desse contexto do pré-Segunda Guerra, ou do período interguerras, a Grande Depressão, que aconteceu após a quebra da Bolsa de Nova York e que marcou bem o fim da década de 20 e a década de 30. Item 1.2, o crescimento do bolchevismo na Rússia. Então, aqui nós temos um máximo postal. Esse é o único máximo postal da coleção, para dizer que a gente sabe o que é um máximo postal. Para os não filatelistas que estão acompanhando, é uma peça constituída por um cartão postal, um selo e um carimbo comemorativo, os três com o mesmo motivo, o mesmo desenho, o mesmo tema. Uma artwork da Coreia do Norte de 67, aqui faltou o selo que resultou dessa artwork. Na verdade, não houve mudanças significativas entre esse desenho e o desenho do selo. Então, abordando aqui Marx, Lenin, aqui nós temos o Stalin, que a partir de 27 assumiu o poder com a morte de Lenin. Para retratar o Lenin, nós temos aqui uma prova e um bloco com uma variedade com ausência de impressão de algumas das cores. E, finalizando a folha, uma prova de um bloco da Legião Francesa de 41, justamente para simbolizar o anti-bolchevismo. Essa é uma prova bastante rara. O item 1.3 fala sobre a fraqueza das democracias. Percebam que esses itens do capítulo 1, eles permitem um desenvolvimento temático adicional bastante grande. Então, na hora que eu espero, possamos passar essa coleção para 8 quadros, desde que ela se qualifique, obviamente, vai ser bastante fácil esse capítulo 1, no mínimo, dobrar de tamanho, mantendo o equilíbrio temático da coleção. Então, aqui nós abordamos, para tipificar a fraqueza das democracias, a Guerra Civil Espanhola. Temos uma prova e uma variedade com troca de cor muito interessante da Espanha, e um bloco sobre Guernica, que foi uma das coisas mais impactantes dentro do contexto da Guerra Civil Espanhola. Aqui embaixo nós temos uma carta da Marinha Alemã que deu apoio a Franco dentro do contexto da Guerra Civil Espanhola. E aqui nós temos 3 selos que abordam a questão da fraqueza também da democracia na Itália, um país que viveu uma profunda crise nessa época, e essa crise acabou possibilitando o surgimento do fascismo e, com a marcha sobre Roma, a subida ao poder de Benito Mussolini. Nós temos aqui um timbre Monet, é considerado uma peça limítrofe, né? Borderline, mas é aceita, é a única que tem na coleção, também para dizer que a gente sabe o que é.
e é um tambré-monet sobre a Guerra Civil Espanhola. Na sequência, são 3 folhas sobre a subida de Hitler ao poder. Aqui nós temos 2 cartas que demonstram a hiperinflação alemã que aconteceu de 21 a 23, dentro da severa crise econômica que assolou a Alemanha, a República de Weimar, após a Primeira Guerra Mundial. Falta um texto filatélico aqui. Eu confesso que com a minha loucura da minha vida profissional e com a correria toda, eu acabei não remontando. É uma das folhas que vão necessitar de uma explicação a mais. Nós temos aqui uma carta com 2 cartas, na verdade, com um período bem curto de distância, que é de 3 de setembro, a de baixo, 18 de setembro de 1923, uma diferença absurda de porte. Esse dado filatélico vai ser colocado na nova montagem dessa folha, e eu coloquei esses 2 envelopes com a finalidade de mostrar que, num espaço de tempo tão curto, houve um incremento tão grande no porte postal, demonstrando filatelicamente a importância da inflação na Alemanha. Aqui nós temos algum material sobre o pré-guerra, com o surgimento do nacionalsocialismo alemão, o Partido dos Trabalhadores do nacionalsocialismo alemão. Então, mostrando todo o apelo populista, na verdade, que Hitler exercia sobre as multidões. Então, na verdade, foram 5 inteiros postais aqui colocados e mais uma franquia mecânica específica do Partido Nazista. Ainda nessa parte da vinda de Hitler ao poder, nós temos toda aquela mensagem de ódio. Foram elegidas algumas categorias sociais, algumas minorias sociais, e isso acabou sendo um dos sustentáculos do nazismo. Então, nós temos aqui 2 franquias mecânicas anti-judaísmo, antissemitas. Era uma propaganda muito forte contra os judeus. Nós temos aqui um Feldpost, correio de campo, com um carimbo também depreciativo em relação aos testemunhas de Jeová. Nós temos aqui uma carta livre de porte que, na verdade, ela dava conta de uma sentença judicial de um cidadão alemão acusado de homossexualismo. O homossexualismo era considerado contagioso e também era uma classe, uma minoria que era combatida pelos nazistas. Aqui no meio, o selo de Jan Reinhardt, que era de ascendência cigana. Os ciganos também foram perseguidos, né? E ele com sua família acabaram se refugiando da Alemanha. Eles foram para o Reino Unido. E, finalmente, uma outra categoria bastante perseguida foram os maçons. Então, nós temos aqui um carimbo antimaçônico, o triângulo com uma espada perfurando. Aqui 2 selos da Sérvia de 41, com propaganda antimaçônica. Então, aqui, essa folha, ela procura mostrar, então, os judeus, testemunhas de Jeová, homossexuais, ciganos e maçons como categorias que foram perseguidas por ocasião do nazismo. Da mesma forma, nós temos todo aquele
ufanismo alemão e que foram, nesse período, muito bem tipificados por dois contextos. Então, começando aqui à direita, os Jogos Olímpicos de Berlim, 1936. Nós temos aqui um telegrama bastante célebre do período, alusivo aos Jogos Olímpicos, que era uma forma que Hitler vislumbrava no sentido de demonstrar a supremacia da raça ariana sobre as demais. E um outro símbolo do ufanismo alemão eram os zeppelins, os dirigíveis, e para simbolizar, nós temos aqui uma carta bastante significativa, uma das poucas cartas que foram recuperadas do acidente em New Jersey do dirigível Hindenburg. É uma das 8 cartas que tem a presença da etiqueta de registro, junto com a carta que foi devidamente, sobrou dela, na verdade, bem chamuscada aqui, que foi devidamente embalada, conservada, portanto, simbolizando aqui os dirigíveis, que eram um símbolo do ufanismo alemão. Apenas fazer uma propaganda, hoje à noite nós vamos ter o Minha Oficina, que é a reunião diária de filatelistas latino-americanos, e o histórico dessa peça será apresentado junto com o material também do Ruben, do Reinaldo e do Fritzen, hoje à noite, a partir das 22 horas, no Minha Oficina. Bom, nós partimos então para o capítulo 2, que aborda a antropologia da guerra. Então nós começamos aqui com as etapas da guerra e começamos essa folha com uma carta absolutamente icônica, uma carta obrigatória numa coleção de Segunda Guerra, porque no dia 31 de agosto aconteceu um acidente aéreo de um avião que ia de Hannover para Londres, um voo da Lufthansa, e essa é uma das poucas cartas que foram recuperadas. 31 de agosto é a véspera da invasão da Polônia, que deu oficialmente início formal à Segunda Guerra Mundial. Na sequência, nós temos alguns materiais que mostram um pouco da estrutura do Reich, né? Então, vejam aqui, nós temos a juventude hitleriana nesse inteiro postal. Nós temos 2 variedades aqui interessantes, sem picote, em cima sobre a Schulz-Staffel, que é o grupo de proteção pessoal de Hitler, a SS. Embaixo a Sturmabteilung, que seria a secção Trovão, né? Que também era uma organização paramilitar nazista. Aqui embaixo nós temos um carimbo abordando o Partido Nazista, o Partido dos Trabalhadores Alemães, Nacional-Socialista. Temos um Feldpost da Wehrmacht e temos um inteiro postal sobre a secção feminina. Portanto, vejam que havia uma estrutura muito forte, tornando praticamente uníssono o poder e a estrutura nazista naquele momento. Bom, aqui nós falamos um pouquinho sobre Só um minutinho, eu preciso resolver uma situação pessoal aqui. Eu tenho 2 pedras aqui em casa, já era esperado que isso fosse acontecer. Só um minutinho, por favor, senão nós não vamos conseguir continuar. Mil desculpas, desgraça anunciada, mas vamos lá. Então aqui nós temos a aliança germano
italiana entre Hitler e Mussolini. E aqui nós temos o rascunho, o desenho inicial de ambos os selos, né, de ambos os ditadores, aliás, Hitler e Mussolini, e as artwork originais apresentadas. Eu acabei sobrepondo aqui pelo fato de ser um material inédito, né, um material único, não ficou talvez o ideal, e desdobrar em 2 folhas, talvez do ponto de vista temático, não fosse o mais adequado. Mas essa folha, então, com esse material bastante interessante, ela mostra a aliança germano-italiana. As 2 próximas folhas são sobre o esforço de guerra modificando o estilo de vida. Então, nós, nessa folha, falamos um pouquinho de Europa. Vejam aqui Anne Frank, que foi daquela família judaica que se refugiou durante 2 anos. Quem teve a oportunidade de visitar a casa na Prinsenstraat 265 em Amsterdã, sente perfeitamente o clima. Imaginar uma família morando naquele lugar durante 2 anos é uma coisa bastante impactante. Nós temos aqui alguns contextos, né, da mudança do estilo de vida. Aqui, economias de guerra são armas de guerra. Nós temos aqui a questão da imigração que aconteceu, sobretudo dos judeus, por ocasião da perspectiva de perseguições, da realidade de perseguições, e um ensaio bem interessante também aqui para demonstrar. Temos ainda a questão, no sentido mais genérico, dos campos, né, para sobreviventes. E aqui embaixo, simbolizando também correios para regiões onde acontecia a transferência ou o refúgio dos judeus. Essa folha ficou um pouquinho carregada, absolutamente carregada de franquias mecânicas, mas ela fala dentro de um contexto América, da mudança do estilo de vida. Nós temos uma franquia mecânica canadense, as demais todas são americanas. Então, com vários aspectos da mudança de estilo de vida, aqui sobre fazer menos chamadas telefônicas e tempo mais curto, aqui sobre a questão de fábricas voltadas para armamentos. Aqui nós temos questão da eletricidade, os saving steps, aqui questão de comunicação, os bônus. Aqui nós temos, aqui é um soldado, mostrado de um lado, do outro, e aqui a questão do óleo como combustível. Então, na verdade, houve toda uma mudança do estilo de vida por ocasião do esforço de guerra. As 3 próximas folhas são sobre espionagem, chama Guerra Secreta. E todos sabem que nós temos alguns falsos de guerra que alguns países faziam e tentavam implantar nos seus países inimigos, né? E toda uma situação de espionagem e contra-espionagem que foram bastante intensas na Segunda Guerra. Então, aqui nós temos, por exemplo, um Vimeo com Goebbels, que era o grande artífice da propaganda do nazismo. Nós temos aqui o jornal Der Stimme, que é um jornal que era o principal veículo anti-judaico do Terceiro Reich. Temos 2 Feldposts, portanto alemães, mostrando líderes ingleses, Chamberlain e Churchill, com caricaturas. Esse aqui circulado, que é bem frequente e censurado. E nós temos aqui dentro desse perfil de propaganda a presença
de todo um fanismo italiano também, no sentido de fazer uma propaganda da guerra e da vitória da Itália nessa guerra. Aqui é interessante que nós temos uma sobrecarga, dupla, uma delas invertida, no selo italiano. E aqui 2 variedades sem picote. Aqui são feldposts, inteiros postais já soviéticos, não mais russos, soviéticos. Na verdade, a gente acabou fazendo salvando em alta resolução. Os inteiros não são tão manchados como eles aparecem aqui. Acabou realçando uma realidade que não existe. Mas são aqui propaganda antinazista, em todos eles. Então, aqui são 2 feldposts, 3 feldposts e 2 inteiros postais. E aqui uma folha bastante interessante, que são os falsos, né? Então, o que se fazia? Tinha algumas formas de tentar desestabilizar o regime. Então, uma delas era, por exemplo, pegar o selo dos 2 ditadores, fazer um novo selo. Vejam que aqui aparece Hitler com cara de bravo, de mal, e o Mussolini com cara de medo, né? E o selo original tinha os dizeres 2 povos, uma guerra. Esse selo feito pelos aliados, feito pelos ingleses, na verdade, tem o texto 2 povos, um líder, que na verdade era uma forma de desacreditar Mussolini. Esse selo acaba sendo implantado dentro da Itália. Aqui, bem interessante, uma quadra daquele famoso falso de guerra, feito também pelos britânicos, em que aparece um crânio por baixo do perfil da efígie de Hitler, no sentido de realçar o seu aspecto de assassino. Outros selos, eles eram selos absolutamente idênticos ou bem parecidos com selos normais. Eles eram jogados por aviões, porteando algumas cartas, e essas cartas continham mensagem antinazista. Eram jogadas, sobretudo na Alemanha, com destinatários, no sentido de fazer uma propaganda antinazista. Aqui nós temos, por outro lado, feito pelos alemães, os selos do Jorge VI, e reparem que na parte superior, acima da coroa britânica, nós temos uma estrela de Davi, portanto, tentando associar o regime britânico com o regime semítico. Nós temos aqui também, feito pelos alemães, esse selo com... É quase uma caricatura do Stalin, dizendo: essa guerra é uma guerra judaica. A efígie do Stalin está substituindo a efígie de Jorge VI. Perdão, que é Jorge V. E uma desses selos falsos aqui porteando uma carta que circulou, que foi jogada na Alemanha, com um conteúdo, vejam que vai para Hannover, né? Um conteúdo anti-nazista. Aqui nós temos 2 falsos também feitos pelos britânicos. Esse aqui mostrando Goebbels barbarizando um civil. E aqui também Goebbels com parte do rosto amputado. Então eram selos, assim como esses selos do Hitler, de Mussolini, e do crânio por baixo do Hitler, com a finalidade de fazer uma propaganda contra o regime. A parte seguinte é sobre resistência e colaboracionismo. Isso ainda hoje é um tema, hoje nem tanto, mas era um tema bastante constrangedor. Nós começamos aqui falando dos governos no exílio. Então, o governo polonês
norueguês, holandês e tcheco no exílio quando eles foram depostos por ocasião da invasão nazista nesses respectivos países. Ainda no contexto de resistência e colaboracionismo, nós temos aqui um endereço postal de Tanger. Vejam que com um selo retirado do inteiro postal para complemento de porte, com a finalidade de verificar se não havia contra o regime por baixo do selo. Nós temos aqui Stefan Banderi, que era da organização nacionalista ucraniana. Inicialmente ele foi pró-nazismo, depois ele foi contra. Na Grécia, alguns selos abordando a resistência à ocupação alemã. Aqui embaixo, essa prova, o selo da prova e o inteiro postal sobre Tito, que comandou os partisãs na resistência iugoslava. E nós temos aqui a legião holandesa e a legião belga, que na verdade eram colaboracionistas em relação ao regime do Reich. Aqui nós estamos abordando, aqui no finalzinho, falando um pouquinho da Noruega, em que Vidkun Quisling foi colaboracionista ao regime nazista. E nós temos aqui os demais selos falando da República de Vichy, na França, quando ocorreu a invasão da França, a parte sul foi constituída da República de Vichy. Pétain, que havia sido um herói da Primeira Guerra Mundial, acabou sendo o presidente dessa república. Isso é um assunto bastante constrangedor ainda para os franceses. Então, nós temos aqui uma carta do campo de Drancy, um bloco de selos com emenda de bobina, de Pétain, e aqui uma prova com a assinatura do autor. Por outro lado, nós temos a resistência, e aqui aparecem várias figuras da resistência francesa ao regime nazista. Então, uma folha que fala de resistência e colaboracionismo. Começamos, então, o capítulo 3, que é o capítulo mais longo, que fala da vida em horror. Então, inicialmente, soldados e prisioneiros de guerra, nós começamos com uma folha sobre aircrafts, só correspondência de guerra, para os não filatelistas, para evitar um peso, um volume muito grande na correspondência de guerra. Formulários eram preenchidos pelos militares, eles eram microfilmados, vejam aqui em cima uma microfilmagem. Quer dizer, um rolinho de filme, ele levava uma quantidade gigantesca de correspondência, portanto, pesando muito menos, e chegando no seu destino, os aircrafts para o Reino Unido e os Vimeios para os Estados Unidos, eles eram revelados, colocados em envelopes e enviados aos seus destinatários, geralmente familiares ou amigos dos militares. Essa folha será mudada, eu já tenho uma peça que vai ficar um pouquinho redundante aqui de material, mas eu tenho um formulário que vai ser colocado, não houve tempo desde a Express-PP, então aí nós vamos fechar essa folha com o formulário original, com a microfilmagem, com uma peça já pronta para ser enviada, depois de revelada no Reino Unido, e uma caderneta, foi dica do Fritz, que já foi adquirida, que é uma caderneta inglesa estimulando a utilização dos aircrafts como forma de comunicação. Essa folha vai mudar bastante e vai ficar, acredito, mais equilibrada, que aqui ficou uma folha só com aircrafts. Bom, aqui fala um pouquinho da vida dos militares dentro de um contexto de guerra.
Então, aqui uma cena extremamente violenta de um combate entre russos e alemães dentro da Operação Barbarossa, que foi o fronte leste dos nazistas e que, inclusive por conta do inverno russo, acabou sendo bem desfavorável aos alemães. Aqui um bloco extremamente raro com essa variedade, mostrando também cenas de guerra. Aqui nós temos um material de correspondência de Cruz Vermelha, e aqui um field post mostrando entre as batalhas um momento de descontração dos soldados. Aqui ainda mostrando o fanismo dos soldados após a vitória em alguma batalha. Aqui nós temos o material especificamente de prisioneiros de guerra. Então, são 5 correspondências de prisioneiros de guerra, com texto alusivo a eles. Aqui vejo que é um destino bem infrequente, que é a Isle of Man. Aqui nós temos, falando um pouquinho de morte. Então, aqui um contexto de morte, de perda, nesses 2 selos belgas. Essa foi uma carta enviada para uma família na Nova Zelândia, comunicando a morte do filho, que tinha 18 anos. Aqui um field post mostrando que voltou, na verdade, para o remetente, porque o seu destinatário em Kiev, na Ucrânia, havia mudado de endereço. Portanto, uma perda de parâmetro aí de contato com a família. Aqui um field post com a censura alemã. E aqui uma carta da corporação africana mostrando a questão da distância que muitas vezes esses militares tinham que viver em relação à sua família e ao seu lar. Nós começamos a abordar o Holocausto, aqui mostrando um archive card de Berlim, de uma fábrica que após a guerra mudou de nome, uma fábrica de origem judaica que teve que mudar em função do confisco dos bens de famílias judaicas. Esse inteiro postal bastante célebre sobre o mal judeu, é uma propaganda do regime muito forte que se fazia naquela ocasião. E vejam marcas postais anti-judaicas, anti-arianas, né, que eram utilizadas na correspondência ordinária. E ainda o carimbo do Heil Hitler. Portanto, a propaganda já anti-judaica dentro do contexto do Holocausto que se instituiria depois. Aqui nós mostramos, por meio de um rascunho e 2 artworks originais, alguns judeus célebres que viviam na Alemanha e que foram privados dos seus direitos de cidadania pelo governo alemão e que acabaram se mudando depois. Aqui a líder sionista. E aqui Albert Einstein. Então vejam o rascunho, o artwork e o selo final. Curiosamente, o selo tem, aliás, o carimbo, o selo, aliás, tem o carimbo. Vejam que está E igual a CM ao quadrado e na verdade é o contrário, né? O certo seria E igual a MC ao quadrado. Então, um erro na confecção do carimbo original. E aqui, na parte que eu acho que o Miguel vai gostar bastante, que é sobre os campos de concentração e morte, já que tem bastante correspondência. Eu sei que é uma das coisas que ele estuda bastante.
Então, esse bloco mostra uma relação, não é completa, mas filatericamente é o que nós temos de mais completo, da relação dos campos de concentração do Reich. Existem outros, vários, mas aqui nós temos a relação nesse bloco dos campos de concentração. Aqui nós temos material sobre o massacre de Lidice. Dois tchecos da resistência mataram Heydrich, era um líder, um subtenente-general de polícia nazista, e como represália os nazistas demoliram, dizimaram Lidice. Aqui nós temos material sobre campos de concentração envolvendo o Partido Nacional Socialista. Aqui embaixo o início das perseguições com a proibição de casamentos entre judeus e alemães. E Johann Kepler casou-se com uma esposa judaica e teve que se mudar, foi deportado, e a família inteira acabou cometendo suicídio, na verdade. E aqui duas correspondências mostrando a obrigatoriedade de identificação de judeus com os nomes Israel para homens e Sara para mulheres. Então vejam aqui em cima a remetente, Hilda Sara, acho que é Sten. Então Sara, para deixar claro que era uma judia, e aqui Alex Israel, acho que é Leitig. Então o Israel no sentido de identificar o remetente como sendo judaico. Isso era uma forma de discriminação e identificação de quem era judeu. Bom, essa parte agora ela é muito baseada em correspondência dos diversos campos e, na verdade, naquela coleção que eu mencionei, adquirida junto ao Gartner, só ali são cerca de 80 cartas de campo. Logicamente foi bem selecionado para ser colocado aqui, e pelos limites impostos por uma coleção de 5 quadros, muita coisa acabou não sendo colocado. Mas aqui nós falamos do material dos campos de concentração de Mauthausen e Dachau, em correspondência respectiva. Aqui Auschwitz. Esse envelope, essa correspondência é bem interessante porque o selo foi retirado pela censura, no sentido de verificar se por trás do selo não havia algum tipo de mensagem subversiva ao regime nazista, e aqui depois um carimbo justificando a retirada do selo. Aqui um telegrama, comunicando o falecimento de um familiar daquela família, né, uma pessoa daquela família no campo de concentração de Auschwitz. Bom, aqui talvez seja a creme de la creme da correspondência dos campos. Essa é uma carta do campo de concentração de Sobibor, que na verdade era um campo de concentração que não tinha correio. Vejam aqui o respectivo carimbo. Nós temos aqui material de Buchenwald, campo de Majdanek, inclusive com selo alusivo. Isso aqui era um parcel, uma correspondência de suprimentos, né? Que eles usavam esse tipo de porteamento, já que havia falta de comida, falta de coisas básicas, roupa. Esses suprimentos eram mandados e esses parcels, né, os suprimentos eram mandados. Isso aqui é uma forma de cobrar o porte desse material que era mandado por guerra. Aqui, campos de morte e de trabalho forçado. Aqui o campo da Boêmia, próximo a Praga. Sudetenland,
Strobitz e Melnik. Campo de trabalho forçado, também da Boêmia e Morávia, pertencentes que constituíam a República Tcheca, como nós a conhecemos hoje. Aqui nós temos também material Gemeinschlaftslager, que é um campo de concentração. Aqui Klettendorf, perto de Breslau, na Prússia do Leste. E nós partimos agora para os guetos. Aqui o gueto de Litzmannstadt, então correspondência que circulava dentro dos guetos. E aqui os selos que eram utilizados dentro desses guetos, com 3 provas bem interessantes. Aqui nós temos a mudança de nome que aconteceu. São 2 correspondências americanas. Inicialmente se chamava Lodz e depois passou a se chamar Litzmannstadt. Então, 2 correspondências americanas para o mesmo lugar, com nomes diferentes da mesma localidade. Quando passou a ser um gueto, houve a mudança do nome. E aqui o gueto de Theresienstadt, que era um gueto que era uma espécie de vitrine do regime nazista, com toda uma estrutura de aparente conforto, que era uma maneira de mostrar que os prisioneiros eram muito bem tratados. E nós temos aqui os selos próprios de Theresienstadt, e aqui um telegrama. Aqui nós temos... Esse é um material bem interessante, esses selos de lá. Gueto de Varsóvia, correspondência do gueto, essas 2, interpostal e uma carta. E aqui nós temos o rascunho, o original artwork, autografado pelo autor, e o selo que redundou em homenagem a esse gueto de resistência dos judeus na cidade de Varsóvia. Aqui nós temos os parcels, né, para o transporte de comida, roupa e suprimentos para regiões onde, sobretudo Auschwitz, onde havia uma falta muito grande. Então, aqui a partir da Holanda, da Holanda também, da Finlândia, dentro da própria Alemanha. Então, esse é um material também bem interessante. Então, os pacotes eram preparados e se cobrava o respectivo porte e era, então, enviado ao seu destino. Finalmente, nós vamos completar com o capítulo 4, após a guerra. Inicialmente, o fardo, né, as consequências para os perdedores. Então, nós temos aqui um material bastante icônico do momento que aquele soldado soviético coloca em cima do hashtag a bandeira soviética, no momento que Hitler já tinha cometido suicídio. Isso foi no dia 2 de maio, dentro da Batalha de Berlim, que foi o sopro final do nazismo, né? Aqui para falar da vitória, comemoração pelo mundo inteiro. Aqui são selos não emitidos, são bastante raros, porém não emitidos. E no sentido de já toda uma propaganda antinazista, sobretudo após ao término da guerra, em que a barbárie feita, sobretudo nos campos de concentração, veio à tona. A correspondência da época, vejo aqui um selo e uma carta da Áustria, mostrando a oclusão da face de Hitler,
E aqui uma carta da Corte Internacional de Nuremberg, que fez o julgamento dos crimes de guerra. Bom, teve vários desdobramentos e aspectos relativos à pós-Segunda Guerra, após a queda do nazismo. Então, aqui nós falamos um pouquinho dos refugiados de guerra, uma situação bastante importante, sobretudo judeus, os que não morreram, a imensa maioria acabou se refugiando em outros países. A descolonização, que foi uma das consequências da Segunda Guerra. Então, muitas colônias, sobretudo inglesas e francesas, após a Segunda Guerra, elas declararam a sua independência. O exemplo mais icônico, talvez, a Índia, né? Aqui nós temos duas peças interessantes do Mahatma Gandhi. As colônias africanas francesas. E, além da descolonização, a questão da criação do Estado de Israel, que é tipificada por esse selo e com a margem, e por uma correspondência, já no finzinho da guerra, para a então Palestina, tipificando já a presença dos colonos judeus e com toda a pressão psicológica em função do Holocausto, isso acabou se criando uma cultura para a criação do Estado de Israel. A criação da ONU, após a Segunda Guerra, e já no contexto de Guerra Fria, a criação da OTAN e do Pacto de Varsóvia, mostrando a divisão do mundo em dois grandes regimes, um deles capitaneado pelos Estados Unidos e o outro pela União Soviética. Esmiuçando um pouquinho mais a Guerra Fria, com o regime de Mao Tse-tung e o regime do Vietnã socialista, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e a Revolução Cubana, com esse artwork coreano. Aqui também é um artwork do Vietnã. Estamos já na penúltima folha. Ainda no contexto da Guerra Fria, a questão da espacial, em que nós apresentamos material referente ao projeto Apollo, dos Estados Unidos, e ao Soyuz, dos soviéticos. As principais peças aqui, esse artwork de Dominica, no Caribe, e essa prova, são provas bem frequentes, eu menciono de 4 a 8 provas por selo da Tchecoslováquia, os respectivos selos que surgiram a partir das provas. E, finalmente, a última folha sobre a memória da guerra. Na parte esquerda aqui, eu coloquei o exemplo de Janusz Korczak, que teve a oportunidade de sair do gueto de Varsóvia, de fugir. Ele permaneceu no gueto, onde teve um papel de educador e acabou, junto com as crianças órfãs, sendo uma das vítimas do Holocausto. Então, nós temos aqui o desenho original, o artwork e o selo que foi criado a partir desse rascunho e do artwork. Então, como uma demonstração de que nos momentos de maior adversidade surge uma manifestação daquilo que a gente acha que é humano. Nós temos aqui material simbolizando a quebra dos grilhões do totalitarismo por meio das quebras dos grilhões do nazismo e todo o esforço de reconstrução pós-guerra da Europa e de outras regiões que foram assoladas pelo conflito.
Então, basicamente, essa é a apresentação da coleção. Eu agradeço a todos pela atenção, fico à disposição para... Eu já sei, tua mãe está votando. Seu santo é muito forte. Ficou exposto. Vamos lá. Encerrada a apresentação, Dedivitz, parabéns. Sim. Aí. Obrigado. Material bastante rico e inédito, eu nunca tinha visto nada a respeito, hein? Muito bacana. Eu posso perguntar alguma coisa? Eu vi, acho que foi naquela página 18 lá, sobre os selos falsos, né? E são selos ingleses, se não me engano, lá. Tem alguma coisa que é circulada? Sim. E tem alguma coisa que não é circulada. Eu não sei, aproveitar a oportunidade, tanto tem juízes aí presente, o Reinaldo, Rubem e os demais, assim, para todos os efeitos, para uma coleção do nível, bom, esse nível é um nível elevado, ou que não seja também, em outra, os selos falsos não circulados, como que é encarado frente à temática e tudo mais? Vou fazer um comentário dentro disso. Não todos aqui, mas a maioria deles tem um certificado de expertização, porque existem os falsos dos falsos, né? Então, uma coisa... Alô? Fechou o microfone. Abre direto, Rogério. Fechou o microfone, Rogério. Ok. Não, eu estava comentando, eu acho que não viram nada, né? Foi falha humana. Falso dos falsos. Isso, então. Os falsos dos falsos que são para fins de falsificar, para vender para os filatelistas. Então, esse material tem que ter algum tipo de expertização. E o Reinaldo, que fez parte aí de comitê de expertização, Israel, lembro que ele fazia parte. Esse material acaba muitas vezes sendo verificado por essa comissão. E havendo alguma dúvida, esse material, essa folha, ela é xerocopiada em 3 vias, não é isso? Uma fica com o júri, uma fica com duas com o comissário, que vai entregar uma à federação do país e ao filatelista, para que no próximo evento, caso não haja a certificação, ou se apresente uma certificação ou se retire esse material. Numa próxima exposição FIP, esse material será verificado com certeza. A maioria dos selos, inclusive esse envelope que está aqui, eles têm uma certificação já feita e por ocasião da compra a gente acaba recebendo essa certificação, porque existem realmente muitos falsos. Rogério, só uma pergunta aí, desculpa até a ignorância, mas existe algum selo com essa mensagem antinazista? Alguém já chegou a recuperar um selo desse tipo? Qual deles, por exemplo? Não, os que estão aqui... É que vários você apresentou algumas cartas que não têm o selo, né? E provavelmente eles devem ter tirado por algum motivo, ou tem ou não. Existe algum selo com mensagem? Não conheço. No verso? Até porque se isso passou pela censura e foi retirado e tinha alguma mensagem subversiva ao regime, isso deve ter sido destruído, bem como o seu remetente, né? Mas eu não... Provavelmente, junto com o remetente. Tem um processo de um espião que atuou aqui no Brasil, que tem a foto do envelope, do selo e do microfilme que estava colado no verso do selo. Foi um artigo que o Bailong uma vez me passou,
que está até no boletim da SPP, num dos números aí, que eu escrevi ajudei a escrever junto com ele, que tem no processo, está aqui o processo no Brasil, que tem um microfilme que foi colado no verso do selo, o cara era espião agindo no Brasil. Agora, de fora, se eles tiravam, muitas vezes não tinha e era jogado fora. Mas existe, sim. Em algumas situações, eles põem aquele carimbo vermelho que eu havia mostrado. Isso. Agora não vou lembrar a folha exatamente onde está. É isso, mostrou o carimbo. Uma observação, doutor, na página 9, tem um texto que está trocado. Aqui. Esse de cima são as SA e os de baixo que são a SS. Isso. Ok. Vamos corrigir. Ainda bem que o Júlio não viu, viu? Miguel, ele começa a entender por que sumiram 13 pontos. Sumiram 13 pontos. Na página 23 também. Nishi, é sacanagem, pegamos um defeito. Não é. É que os comentários são a gente mostra, às vezes a pessoa ajuda. Esse é o bom da exposição virtual. Ainda dá tempo de alterar a nota, viu? Então. O Palmares ainda não foi, né? O Palmares ainda não foi. É 25. Descer um pouquinho mais. Que Nuremberg, na verdade, não era campo de concentração, era onde haviam as reuniões do Partido Nazista. Não, mas eu nem falei como campo de concentração, mas você tem razão, está perfeito. Aqui, isso. São reuniões do Partido Nacional Socialista. Exatamente, que eram realizadas lá. Então, Nuremberg, a cidade do não sei o que do Reich. Era onde eram realizadas as reuniões. Mas parabéns, as peças são fantásticas. Nuremberg é conhecida como pelos encontros do Partido Nazista, né? Isso. Onde as leis de proteção ao sangue alemão e ao sangue e honra alemães eram estabelecidos. Tem razão. Muito bem. Muito legal a coleção. Esse capítulo aí de Lídice também tem. Ela foi homenageada no mundo inteiro com cidades ou vilas ou bairros com o nome de Lídice, e tem uma agência no Rio de Janeiro que no bairro de Lídice, que foi homenageada, tem um carimbinho lá, Lídice, também aí no Rio. E em vários países, né? Muito legal. A coleção. Eu dei o trabalho, porque eu fiquei olhando para traduzir tudo do inglês para o português, para poder entender. Na verdade, tem uma cidade, Miguel, chamada Lídice. Cidade, eu não me lembro direito se é Lídice. Eu tenho um envelope circulado dos anos 40 e pouco já, ou 50, com o carimbo de Lídice daí do Rio. É no sul do estado. Rogério, parabéns, o material é incrível, cara. Coisas realmente fantásticas aí que você tem na coleção. Obrigado, Rubem. Acho que ela vai evoluir muito ainda. A primeira abordagem, a gente, depois que olha, a gente diz assim, por que eu fiz assim, né? Mas aí tem aí o pessoal temático aí para cuidar disso e te ajudar, mas, de qualquer forma, é um pontapé inicial fantástico, né? Algumas peças realmente são muito, muito, muito importantes e muito interessantes também, né? Outras muito interessantes. Eu tenho uma curiosidade que aí não tem nem a ver com a coleção, mas tem mais a ver com uma facilidade ou não. Você lê alemão, fala alemão, Rogério? Eu estou estudando alemão agora. Está estudando? Estou estudando alemão. Agora que eu digo, já há uns 2 anos, né? Legal. E atualmente eu fazendo por via remota. Eu acho que isso era uma gramática
Eu digo que eu fiz alemão para prevenir o Alzheimer, né? Porque você usa neurônios que você nunca usou. A gramática lembra o mestre Yoda do Guerras das Estrelas? Sim. No começo me parecia o mestre Yoda falando. Hoje eu já consigo formar as primeiras frases. Com uma palavra só, né? Eu consigo me comunicar assim para pedir uma refeição e tal. Mas é um idioma terrível. Não, porque eu imagino que para a própria evolução, compreensão das peças mesmo, né? O domínio do alemão deve ser muito importante nesse aspecto. Por mais que a gente possa traduzir alguma coisa do tipo. Não, mas... E a literatura, Rubem? Eu comprei ano passado, acho que chegaram 9 quilos de livros, daquele, como é que chama? Acho que é Filabook, não é isso? Isso. Filabook.com. Um deles era em inglês e os outros todos em alemão, né? Pois é. E para mim, eu, na verdade, até por razões profissionais, eu tenho bastante contato com colegas alemães. Na verdade, um dos hobbies que eu tenho é idioma, né? Eu curto bastante. E você lê, às vezes, um livro no idioma de origem, é um negócio que você não perde algumas coisas, né? Exatamente. E eu comecei a estudar alemão mais por causa da medicina. E aí, por ocasião da coleção, aí foi o impulso que eu precisava. Mas eu eu estou longe de ser fluente em alemão, mas eu consigo ler um texto básico, me viro. Legal, acho que isso vai ajudar bastante aí na evolução da coleção, e eu não tenho dúvida que é uma coleção que vai longe, né? Porque, inclusive, ela já tem, como eu diria assim, a cara das modernas coleções temáticas, né? Ela não tem cor, né? Ela é muito postalizada. Eu acho que é a tendência que a gente tem visto nas coleções temáticas melhor pontuadas atualmente nas exposições. Então, ela já nasce assim, até porque no assunto desse é difícil você colocar alguma coisa que amenize, né? A questão que está sendo estudada. Então, não tem nem muito essa chance. Então, acho que rapidamente, ela vai evoluir para coisas muito, muito bacanas. Parabéns mesmo. Claro, obrigado. Uma coleção muito legal, cara, muito legal. Eu já tinha visto ela lá, né, na SPP, mas agora com a tua explicação, vem uma riqueza de informação que a gente que não domina o assunto percebe, adquirindo, né? Acaba adquirindo. A importância do material. E eu acho que só mais um detalhezinho, eu acho que quando o Vince Guerra falou dos falsos, né, eu acho que ele perguntou como é que é visto o uso, né, de selos falsos em coleções. Foi isso mesmo ou eu entendi errado? Isso. Foi isso, né? Exatamente. Esse é um campo pantanoso. Foi. Se você perguntar para 10, eu acho que vai ficar ali aquela coisa do meio a meio. Eu acho que, no caso aqui, por exemplo, do Rogério, o uso desse material está muito bem contextualizado, né? E, obviamente, que a dificuldade de você ter cartas, né, com os falsos circulados é grande, principalmente nesse tema. Mas essa é uma resposta que eu diria para você, Zé Carlos, que vai ter gente que vai dizer assim, não, você vai usar, é viável o uso, e vão ter outros que não vão gostar nem um pouco do uso disso. Eu entendo que o uso é viável, sim, desde que ele esteja, como no caso aqui, contextualizado, né? Você precisa apontar, né, o significado dessas falsificações, né? Assim como o Rogério fez aqui nessa fase. Né? O falso pelo falso, só pela presença dele, eu acho que ele do meu ponto de vista, né, ele não agrega. Não agrega e talvez, dependendo do uso que se faça, até seja ruim. Mas nesse caso aqui, não. Eu acho que o falso aqui está cabível, porque ele está contextualizado dentro daquilo que a coleção pede, que era a questão, no caso aí, está discutindo a possibilidade se não me engano, da resistência, né, ou pelo menos de uma
uma contra-informação, então acho que o falso aqui está perfeitamente contextualizado. Eu não vejo qualquer problema. Mas em outras situações eu vejo alguns problemas. Tá, entendido. Deixa eu só mostrar aqui, não sei se você vai ver. Acho que não, né? Não, tá ruim. Tem que tirar o fundo, Rogério. É como você está com o fundo aí virtual, ele está espelhando. Não está. Isso aqui a gente deixa. Na parte de trás, na parte de trás da folha. Essa peça circulada é 100% de chance que o júri vai questionar. É 100% de chance. Então, a gente já deixa aqui o certificado dessa peça. É uma peça dessas que tem que ser comprada com certificado. Né? E aí o júri vai talvez retirar a folha e vai encontrar isso no verso. Você pode mostrar essa folha na sua coleção, Rogério? Perdão? Você pode mostrar essa peça na sua coleção? Como assim? Essa peça está na sua coleção ou você só está mostrando agora? Não, essa é aquele envelope. É aquele que está lá. Não, eu estou pedindo para você pôr a página, por gentileza. Ah, sim. Está na coleção sem indicação que é o certificado. Tá, essa peça aqui é circulada. Então, o que se aconselha sempre para uma peça que seja certificada, aonde tiver o descritivo da peça, tá entre parênteses a letra C de certificado ou de E espertizada, que é uma forma do júri já saber que no verso da folha vai existir o documento original que comprova que essa peça já passou por algum registro. Então, caso o júri tenha a opção de abrir, ele já previamente vai saber que lá dentro tem um documento que pode fazer a comprovação. Perfeito. No caso da exposição virtual? No caso duplo aí, né? Então, primeiro não tem a indicação. No caso de uma virtual, a exemplo do que seria uma presencial, o júri poderia ter solicitado que isso fosse apresentado, e isso pode ser uma alternativa do futuro, que exista já, seguindo com a coleção, os scans das peças que necessariamente estão espertizadas. Porque, às vezes, o que ocorre são dois pontos. Ou a pessoa esquece ou a peça não está espertizada, e é aquilo que o Fritzen colocou, vai ser requerido para que na próxima exposição necessariamente ela esteja, senão ela tem que ser retirada. Ou, às vezes, o que ocorre, a casa que fez a espertização é uma casa de baixa credibilidade ou de não tem expressão. Então, o júri pede para que na próxima exposição essa espertização seja feita por uma casa de maior credibilidade ou de maior reconhecimento para eliminar qualquer lado dúbio ou de não pensar que você faz hoje uma peça, pede na esquina para o teu amigo espertizar e com isso você está salvo. Doutor, eu tive mais uma dúvida na página 13. 13. Aqui, esse Vmeio, na hora que o doutor estava fazendo a explanação, falou que seria o Goebbels. Ele está mais com cara de Churchill. Não, é Goebbels mesmo. No Vmeio? Não, aqui. Não. Aqui é o Chamberlain e aqui é o Churchill. Esse aqui em cima, a primeira peça no Vimeo é o Goebbels. Isso. Aqui é o Goebbels. No Vmeio. Deram uma facilitada a vida do Goebbels, né? É um desenho à mão, né? Mas... No Vimeo. O cara que desenhou... Não fui eu, não. Com cara de Churchill. Época de guerra, o cara tava meio... Eu acho que ele era favorável. Então, mas é um Vmeio do soldado americano.
sei lá. Porque esses dois inteiros postais, está escrito, né? Não valem 1 centavo, né? O Exatamente. Churchill e o coisa. E o mais... tem um com o Stalin também, que eu também procuro há um tempo e não acho. O do Stalin eu não achei. Eu também então, você também não, Tony? Então, talvez o mais, não diria o mais raro, né? Porque é o mais dificinho de se achar, do Stalin. Mas muito boa, muito boa, muito boa. Tem uma segunda do Churchill não circulada, mas essa aqui é circulada. É circulada. Né? O doutor, inclusive, falou que tem muita peça que vai jogar fora, que vai sobrar aí. Isso aí depois a gente pode conversar aonde vai encontrar esse material. Mas é legal, muita coisa. Eu assisti, inclusive, essa semana um filme sobre Sobibor, que é aquela peça que o doutor fala que realmente aquele campo foi um... E soube que um dos que fugiram, porque teve uma rebelião lá no final já da guerra, um deles veio para o Brasil, pô. Ele viveu aqui no Brasil, um dos sobreviventes de Sobibor. Da fuga, né? Que fugiram 400 numa levada só, 150 já morreram no ato da fuga, né? E outros o pessoal vizinho acabou entregando, e esse cara conseguiu sobreviver e vir para o Brasil. 10 agentes da SS foram mortos nessa rebelião, né? Foi desmantelado o campo de concentração. Então, a Revolução foi 14 de outubro de 43. No fim do mês já foi desmantelado. Né? Muito boa, muito boa. Peça fantástica. Não sei se o doutor conhece, naquele Museu do Holocausto dos Estados Unidos. Washington. Isso, alguma coisa assim. É impressionante, é fantástico. Ele fica perto Eles lançaram uma enciclopédia sobre campos, prisões, campos de concentração, campos de trabalho. Eles disponibilizaram para download dois volumes ou 4 volumes com 1000 páginas, tudo falando só de campos, de prisões, de tudo, delegacias da Gestapo, etc. e tal, está disponível para download. São 4, acho que no total vão ser mais de 8 volumes, mas já está disponibilizado para download gratuito, acho que 4. Eu até passei para o Tony, se não me engano, isso aí. Passei, né, Tony? Diga o que eu vou fazer quando acabar isso aqui. Já vou entrar no site para puxar, com certeza. Material muito interessante. Pode entrar, é no Museu do Holocausto lá dos Estados Unidos. Tá? Procura lá Enciclopédia do Holocausto. E aí tem uns 10 anos, mais ou menos. É um acervo absolutamente fantástico. Muito bom, muito bom. Não esquecendo das sobras aí, tá? Para algum rolo, alguma tranca. Colocar no leilão na SBT. Pôr no nosso leilão, que inclusive vai ser hoje à tarde, às 3 horas. Fazer uma merchandising, pode, né? Hoje às 3 horas. Estava lá no maior pápula com a tia Neia. Estão todos convidados. Legal. Legal. Parabéns, doutor. Parabéns, é uma bela coleção, uma bela... Essas que... Longo caminho pela frente. Doutor Rogério, mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. O Henrique? De parabéns. Quando a gente imagina a pessoa fazer uma coleção, ela recebe aquela nota, ela fica geralmente brava. Mas quando ela tem uma coleção desse nível, ela fica feliz com a nota que ela teve. É uma coleção de tão alto nível, assim, que vê que nunca melhorar. Não estou compreendendo. Microfone aberto. Fecha seu microfone, Azizo. Eu zizo. Procurei num monte de lugar. Daí Alguém pode fechar? 3.2. É possível? A página 3.2? Zé Carlos consegue fechar. O anfitrião consegue. Você levou? E ele gostou? Não estava lá. Eu falei. Doutor, já você consegue o item 3.2? Gente, desculpa, eu não entendi nada, que estava sobrepondo o outro. Eu estava parabenizando, porque às vezes quando a gente vê a nota de uma coleção, geralmente,
quase que automaticamente ficamos chateados com a nota. Mas quando eu vejo uma coleção como essa, eu fico vendo que a nota que a gente ganhou foi boa demais, que essa coleção é muito alto nível. A gente já muda, é outro nível, as peças são impressionantes, né? E eu gostaria de fazer o favor de ir do capítulo item 3.2. Eu não sei qual é a página, item 3.2. Essa página aí. Eu queria tirar uma dúvida, porque a pergunta até talvez de alguém que está começando agora, nessa parte aí de temática. Essa franquia mecânica com valor 000, e não tem alguma restrição, tem algum problema? É tranquilo o uso delas? Isso aqui é como se fosse uma prova da franquia, vamos dizer assim. Chama a Archive Card, e a autorização da empresa que contratou o serviço para que o correio possa emitir a franquia com esse desenho, com essa ilustração. Seria como se fosse uma prova da franquia. Então não é nenhum problema do 000, é ela sendo a prova, um espécime formalmente colocado, né? Beleza, bacana. Bacana. Parabéns. Só essa dúvida de Henrique, obrigado. Oi. Henrique, isso é um cartão que deve ter uns 20 de largura por uns 15 de altura, onde consta ali, como você está vendo de forma manuscrita, todos os dados referentes à franquia. E na parte de baixo à direita, se você está vendo, tem um outro pedaço de franquia que foi impressa e está lá grudada, demonstrando como possivelmente eles pensaram que a franquia deveria ser. Então, esses arquivos de cartão são da empresa que fabricava a máquina e são muito difíceis de você obter. Parabéns, excelente, bem bacana. Obrigado, Reinaldo. Obrigado. Nada. Legal. Muito bom. Rogério, material sensacional. Obrigado, Tony. Pesquisa fantástica. Depois eu vou te mandar uma mensagem só para você, sobre uma peça lá. Legal. É falsa, né, Tony? Bem que você me escreveu. É falso, o Tony já me escreveu. Não. Mas fantástico, gostei muito. Só para deixar todo mundo curioso, mas tudo bem. Não é. Gente, ninguém vai ficar sabendo, só ele. Tá bom, vou falar. O material que tem 200 peças. Conseguimos. 200 peças. Uma ou outra escapa do colecionador. Ele não tem obrigação de conhecer tudo, né? Sim. Isso que eu estou falando. Então, vamos lá na página acho que é 22, se não me engano. Uma atrás. Espera aí, gente. Aqui eu fiz... Minhaca, não consigo enxergar agora vocês. Mais para frente, vai descendo. Vai descendo, vai indo para frente. Eu não consigo enxergar aqui. Não, é mais para frente. Vai descendo, pode descer. Mais uma. Opa, mais uma. Não. Aqui já terminou, né? Não, ainda... Então, peraí, eu vou dar uma olhada. Daqui a pouco eu falo, senão eu falo só para o Rogério depois. Não é aqueles selos da Grécia, Tony? Exatamente. Eu também tinha notado, mas eu não tinha certeza, porque eu não falo grego. Esse? Isso, é página... Isso. 17. Eu te mando algumas coisas... Aí. Isso, não é sobre aí? a resistência grega. Esses selos são da Bulgária, tá? Os dois selos são da Bulgária. Tem razão. Eu acabei... tem razão total. O texto está perfeito, mas os selos são da Bulgária. Tá, perfeito. Eu vou substituir. Se você não tiver, depois te mando imagem. Se você quiser imagens da resistência, eu tenho bastante. Rogério, deixa nessa página, então, me permite um comentário? Sure. Quando você faz o comparativo da prova final do Die Proof da Iugoslávia com relação ao selo emitido, não deixa de comentar que o valor facial sofreu alteração. Ah, tá. Porque, na verdade, por vezes, o conceito do selo está justo, mas passa algum reajuste tarifário ou alguma mudança do padrão financeiro que altera o valor. Então, é importante observar as alterações que você tem do Die Proof ou da prova que você tem para o selo emitido. Tá, perfeito. O Cristian tinha comentado isso comigo já. Então tá bom. Sorry.
Esse selo aqui, nessa mesma página, esse selo com a cabeça do Hitler ao contrário, invertido. Ah, isso era proibido. Então, é uma coisa bem... Eu coloquei aqui. Uhum. Ah, você colocou a observação? Não vi. Oi? Ah, não, vi. Agora estou vendo. Beleza. Eu coloquei aqui, a Hitler stamp was facing upside down. Isso Ok. aqui era... Ok. Muito bom. Muito bom. Ok, Parabéns. mais perguntas? Perfeito. Não? Ok. Parabéns, Rogério. Parabéns aí. Queria especialmente agradecer aqui ao Reinaldo e ao Fritzen. O Fritzen, eu acho que 1h30, mais ou menos, ele no monitor dele, eu no meu, dissecando a coleção. E aquilo que alguém comentou, depois que você termina a montagem, aqui foi a primeira montagem, né? Você olha para trás, puxa, eu teria feito coisas de uma forma diferente, né? Isso faz parte da evolução da coleção. O Henrique falou bem, o Henrique Braga aí falou bem. Eu tenho uma coleção também de Segunda Guerra que eu mostrei a primeira vez e ela pegou prata ou prata grande, agora não me lembro mais, que eu já desmontei ela toda e agora vou picar o resto que sobrou. E a gente comparando, a gente acaba vendo que realmente a premiação, no caso da minha, foi alta. Vai ter que mexer bem nela para ela atingir um padrão melhor. Bom. Agradecer ao Dr. Rogério e agradecer a presença. Hoje tivemos 31 pessoas. Para o CTC, isso está crescendo a cada reunião. Isso graças à boa presença aí. Queria fazer a entrega do certificado e vou fazer a compartilhamento da tela aqui com todos para o doutor. Vocês conseguem ver aí? Ainda não. Ainda não. Já está no e-mail do doutor, já. Não deu, não. Isso. Já mandei esse certificado para o doutor no e-mail e estou tentando aqui fazer o compartilhamento. Agora já foi. Agora já está legal. Isso. Parabenizar o Dr. Rogério pela palestra e que esse material é um material bastante interessante. A princípio não conhecia, alguns aí já conheciam, mas agradecer aí a disponibilidade do doutor em fazer conosco aí o compartilhamento dessa coleção. Já mandei para o e-mail, doutor? Já chegou aqui, muito obrigado. E aí, numa oportunidade presencial, a gente assina esse certificado e faz a entrega em mãos. Ok? Muito obrigado. Outra coisa também que eu gostaria de comentar é que o Reinaldo que me fez aqui uma dica. Tem palestra FEBRAF hoje na minha oficina, né? E esse tema vai ser mais comentado também, acredito, né? Também tem o Basílio que pode complementar sobre o palmarés aí da Expo SPP amanhã, às 20. Amanhã às 20 horas. Eu conto com a presença de todos no nosso encerramento da 12ª Expo SPP, primeira exposição filatélica virtual, né? Então, vai ser bastante interessante. Eu conto com a presença de todo mundo. Obrigado. Também deixar aqui um aviso. A nossa próxima reunião é 21 de novembro, logo após o feriado aí, que é um feriado fake, né, do dia 20 de novembro, mas em 21 de novembro é a próxima reunião virtual do CTC e vamos ter o colega Antônio Luiz, que está presente aí, que vai trazer para nós os máximos postais, a coleção aí, os encantos da Cidade de Luz, Paris, né? Isso, tá certo. Tá bom?
Isso mesmo. Legal. Agradecer a todos aí por ter participado. Não sei se alguém quer fazer alguma consideração. Reinaldo? Não, só agradecer a presença de todos e só referendando a palestra hoje no Minha Oficina, uma palestra que vai estar envolvendo 4 brasileiros. Então, o Rogério aqui presente vai falar sobre a carta resgatada do acidente do Hindenburg, que é uma das 8 cartas registradas existentes. O Rubem Porto vai estar falando sobre o serviço de correspondência da Força Expedicionária Brasileira. O Fritzen vai estar falando sobre o Principado de Trindade. Estou correto, Fritzen? Bom, e eu vou estar falando sobre os inteiros brasileiros Serviço Roland Hill. Seria bastante proveitoso para a filatelia brasileira, não só para o aprendizado, mas como forma de presença, quem puder estar presente hoje à noite no Minha Oficina. Ô, Reinaldo, você vai passar os links para a gente? Vou. Era isso que eu ia falar. Porque... Já eu vou estar compartilhando os links. Então, vão ser 4 apresentações, cada uma delas de 15 minutos. Me parece bastante salutar e bastante interessante. Legal. O link desculpa. São 4 palestras longas, tá? São palestras curtas aí para... Pode parecer... Boa. Só um adendo, o link da Palmarés vai estar no site da SPP, tá bom? Quem puder, sppaulista.com.br. O Reinaldo passa os links da Minha Oficina, Reinaldo? Passo. Daqui a pouco eu estou compartilhando. Tá ok. Desculpe a minha impertinência, mas eu tive um compromisso e perdi, porque eu não sou filatelista. O que me chamou a atenção, o meu querido, estimado Rogério, e o tema, o nazismo. Então, eu pus uma mensagem no reservado do Reinaldo, se puder me mandar um link para eu escutar a descrição dessas peças maravilhosas que ele pôs. Pelo que eu vi, ali tinham 40 telas. O que me desculpe, mas o que me chamou a atenção é a história que envolve, né? E eu tinha um compromisso aqui no prédio, tive que sair, voltei. Carlos, fui obrigado a cometer essa indelicadeza. Carlos, fica tranquilo que todos saíram, na realidade ele ficou falando, não estava ninguém presente. Mas eu vou compartilhar com você o link do CPC. Lá tá dublado, tá? Fica tranquilo, lá está dublado, não está a fala dele, está a explicação. Que amigo, hein, Rogério? Que amigo, hein? Amigo desse, eu não quero ter amigo, não, viu? Rogério, esse é pesado, esse não é amigo da onça, é a própria onça. Olha, tem o pijama e o cara me vem com uma dessa. Carlos, deixa eu fazer uma explicação aqui em público que vai apresentar. Nós temos vermelho. Nós temos um grupo de 4 pessoas, eu, o Rogério, o Fernando e o Igor, em que nós temos um grupo no chat aí que a gente se conversa e nós temos, no fim, bastante liberdade e isso, na verdade, é meio salutar. O Rogério é uma pessoa extremamente extraordinária, eu tenho chance de conhecê-lo há bastante tempo, bastante admiração profissional, pessoal e filatélica por ele. É uma das pessoas que tem tudo para carregar o futuro da filatelia brasileira, juntamente com o Igor e com o Fernando. Essa renovação que vem passando aí agora por todo o trabalho que o Rubem e o Fritzen estão fazendo. Então, essa liberdade grande a gente tem, mas por trás de tudo isso tem uma admiração muito grande por ele. E mais uma vez, esse mal-estar foi desde julho de 88. Não sei por que. Tem o nome Viola por trás, mas tudo bem. Viola, exatamente. Ô, Zé Carlos, a apresentação fica no site do CTC, isso. Não fica? Assim que eu receber o vídeo do Reinaldo, eu coloco no site do CTC e peço para o Reinaldo passar o link para o Carlos Machado, para ele ver a apresentação na íntegra que está sendo gravada. Carlos, melhor ainda, eu levo numa das reuniões do nosso Rotary e apresento para todo mundo. Isso. Online mesmo, numa das reuniões de sexta-feira.
Exatamente. Valeu, pessoal. Obrigado. Eu preciso ir. Rogério, parabéns, viu? Muito Então, tá bom. Agradecimento Valeu, a todos gente. aí. Foi Até muito, mais tarde no nosso Até mais leilão. tarde. Foi Até muito, mais para todo muito mundo. bom. Um abraço aí. Obrigado pela presença de todos. Valeu.